do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma aula de C. Nós estamos já caminhando para o final do nosso tema aqui na aula 10 de arquivos, né? A gente já viu a abertura e fechamento, leitura escrita, entrada e saída, arquivos binários, e hoje nós vamos ver o que é acesso sequencial e randômico. O acesso sequencial a gente já viu, e o randômico é muito importante para a gente conseguir ter banco de dados de verdade utilizando a linguagem C. Ok? O próximo módulo vai ser um projeto de cadastro de clientes. Lógico, não vai usar nenhum banco de dados relacional, a gente vai usar uma tabela só, criada por nós, mas nós vamos ter alguns avanços, adiantar um pouco o conteúdo do próximo assunto, para que a gente possa ter um entendimento. Vai ser muito legal. Vai ser um vídeo longo, talvez eu vou ter que dividir em 2 ou 3, mas eu vou deixar ele aqui no canal em várias partes e também eu vou disponibilizar ele completo numa playlist que eu tenho aqui programando comigo, onde você pode ver o vídeo de ponta a ponta aí sem muito problema. Aliás, a próxima aula nem vai ser assim uma aula que você precisa para você entender C, ok? Mas a gente vai ver bastante coisa além do que a gente viu aqui nesse vídeo, beleza? Bom, acesso sequencial e randômico. Nós já vimos o acesso sequencial nas outras aulas de arquivo, né? Onde você começa do primeiro byte e vai até o fim. Se eu quero ler algum byte que está lá no meio do arquivo, eu tenho que começar do início e ir varrendo o arquivo até chegar lá, né? Então esse é o problema do sequencial. Não é bem um problema, porque quando você está processando um arquivo, que você precisa ver ele de ponta a ponta para você fazer um processamento, isso também é uma maneira de você ler os dados e tudo mais, não tem nada de errado. Mas quando você fala de banco de dados, que é você ter a possibilidade de gravar onde você quiser, de fazer a leitura aonde você quiser, aí eu tenho um problema, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a como fazer essa caminhada para o randômico, certo? Então, a gente vai ver que a gente consegue, a partir do início, dar um salto para uma posição tal, gravar dados, ler dados, e a gente consegue fazer de uma maneira bem tranquilinha isso daí. Nessa aula aqui, eu vou abrir o arquivo de um jeito em que você vai, toda vez que você manda gravar, ele grava no final, e você consegue ler o dado dentro de qualquer posição do arquivo. Lá no sisteminha de cadastro de cliente, lá não, a gente vai aprender a fazer do jeito certinho. Quero gravar algum dado novo? Vou até o final e gravo, e por aí vai. Tá? Vai ser bastante interessante a maneira com que a gente vai trabalhar, com chave primária e tudo mais. Tá? Vai ser filé. Bom, para a gente poder fazer isso, a gente usa uma função chamada fseek. A fseek ela é uma função que, junto com o fread e o fwrite, eu tenho todo o acesso que eu preciso para ter um banco de dados. Fseek, o que ela faz? Ela posiciona como se fosse o cursor, pensa no cursor do mouse que você está posicionando em algum lugar, mas isso dentro de um arquivo. Esse cursor é posicionado dentro do arquivo e a partir daí, tudo que você mandar fazer para gravar e tudo mais, é ali que ele vai fazer. Então olha só, quais são os parâmetros que você tem que passar para ele? Você vai passar primeiro a stream, onde você quer fazer o fseek. Você passa um offset, ou seja, quantos bytes a partir de uma determinada origem você vai fazer o salto, 10 bytes, 15 bytes, 3 bytes, sei lá. E a origem você só pode especificar 3 coisas. Primeiro, seek set, isso daí é o início do arquivo, a partir do início do arquivo. Seek cur, a partir da posição que está o arquivo. Ou seek end, olha, a partir do final. Então, para você ir para o final, você usa o seek end. Legal? Bom, o exemplo que nós vamos ter aqui vai fazer o seguinte, olha, nós vamos criar um programa para gravar notas de aluno. Então é assim, pensa na lista de chamadas, você tem lá o número 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então quer dizer que o aluno número 3, ele vai ter a nota gravada em terceiro lugar dentro do nosso banco de dados. Então é assim que a gente vai fazer o salto. Tá? A única diferença é que nós vamos ter que diminuir 1 do valor que for digitado, porque a gente considera tudo começando no número 1, mas o computador considera tudo começando no número 0. Então isso gera uma diferença. Né?
Bom, e nós vamos poder também ter a oportunidade de consultar a nota do aluno. Então aí eu digito o número do aluno e ele me traz a nota. Legal? Então vamos para o código. Bom, vamos começar então aqui, criando aqui um novo arquivo. Vamos chamar esse daqui de sequencial randômico.c. A gente ter aí os dois. Então, qual que é a ideia? Eu posso ler uma determinada... Eu posso gravar uma determinada nota. Ele vai sempre gravando no final. Depois disso, eu vou fazer a leitura da nota que eu quiser, ou seja, acesso randômico. E também tem uma opção aqui para listar todas as notas para a gente fazer o acesso sequencial. A gente já entendeu qual a diferença dos dois. Então, basicamente, nós vamos aplicar no código aquilo que a gente já viu, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o esqueleto, né? Include stdio.h, include stdlib.h. Vou criar aqui, geralmente a gente não trabalha com variáveis globais, tá? Geralmente nas linguagens modernas, isso você deve evitar ao máximo. A linguagem C, por ela não ter uma série de coisas que as outras linguagens têm, muitas vezes não tem como a gente fugir disso. Ou então até tem, mas aí para quem está começando, para quem está aprendendo, é muito complicado, porque você tem que ficar passando elementos para as funções, que seria o jeito certo, né? Mas para quem está aprendendo é muito confuso. Então eu vou fazer aqui da maneira mais simples possível. Então eu vou criar duas variáveis globais aqui. Eu vou criar aqui o arquivo e o nome dele. Só isso aqui como global eu acho que já vai ser suficiente. Então eu vou vir aqui e vou falar que isso aqui é igual a notas.dat. Beleza. Tenho aqui as notas. Vou criar aqui também protótipo da função gravar. Vamos trabalhar de maneira estruturada. Float nota. Eu passo aqui a nota como um float. Eu tenho uma outra função que vai devolver a nota, né, que é chamada ler, que eu passo a posição que eu quero ler. Então aqui, ó, vai ser a gravação no final em binário e aqui vai ser a leitura randômica dessa informação. E eu vou ter aqui também uma outra que é o listar. Beleza, tá aqui. Vou criar aqui o meu esqueleto do main, né? Return, vamos colocar daquele padrãozinho lá do sucesso e da falha. Beleza, primeira coisa que eu vou fazer, vou vir aqui e vou abrir o meu arquivo, igual a fopen, nome do arquivo, vírgula. Então eu vou abrir o seguinte, ó, append em binário plus. O que vem a ser isso daqui? Se eu abrir como append, a opção que eu vou ter é o seguinte: todo dado que eu mandar gravar, esse dado vai ficar no final, sempre, tá? O B de binário e esse maisinho, o que vem a ser? Vamos dar uma olhada na documentação que vai ficar mais claro para você entender. Bom, olha só, vamos dar uma olhada na diferença do A para o A+. O A, append, open file for output at the end of the file. Output operations always write data at the end of the file, expanding it. Reposition operations, fseek, fsetpos, rewind are ignored. The file is created if it does not exist. Beleza. Então quer dizer, o que quer dizer isso daí? Que tudo que você mandar gravar vai para o final. Se o arquivo não existir, ele é criado. E que qualquer coisa que você manda fazer para reposicionar é ignorado. Ou seja, é só para append. Com o mais, ele vai ser append update. Open a file for update, both for input and output. Without output operation writing data at the end of the file. Repositioning operations, fseek, fsetpos, rewind, affects the next input operation, but output operations move the position back to the end of file. The file is created if it does not exist. Bom, se o arquivo não existe, ele é criado, isso aí está igual. Toda vez que eu mando gravar dados, ele vai para o final do arquivo, isso está igual.
Porém, o maisinho permite que eu faça qualquer forma de leitura. Então eu consigo reposicionar para fazer leitura dos dados. Então qualquer input, ou seja, qualquer dado que você leia dele, vai ser possível. E o outro era impossível, ele é ignorado. Então quer dizer que você não consegue fazer input, leitura, tá? E só output, só gravação. Beleza? Então vamos continuar. Agora, eu vou vir aqui e vou criar algumas variáveis. Então eu vou ter aqui opção, vai ser a opçãozinha do menu, que é igual a 0. Vou criar aqui a nota, float nota igual 0.f, a gente já explicou isso aqui, mas eu vou falar de novo. Eu posso colocar aqui, mas eu estou pegando um inteiro e convertendo para float. Se eu colocar 0.0, isso quer dizer que eu estou criando aqui um valor double que é convertido para float. Tudo bem que 0 não vai fazer diferença, né? Se eu colocar aqui um f, estou criando um float, mas eu posso deixar ele menorzinho ainda, deixando desse jeito aqui, que dá na mesma, e eu não digito um 0 a mais. É a boa e velha preguiça, né? Mas vamos lá. Aí eu vou colocar aqui um inteiro que vai chamar número, que eu vou usar para falar que nota que eu quero ler. E aqui o menuzinho. While opção, enquanto a opção for diferente de 4, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter o menu. Então vou imprimir menu /n. Depois disso, outro printf. Adicionar nota /n. Printf 2 ler, vou colocar maiúsculo, né? /n. Printf 3 listar todas as notas. Então ele lista tudo de uma vez. Beleza. Printf 4 sair /n. Beleza. Então vamos lá, eu vou pedir para ele digitar, né? Printf digite sua opção. Scanf porcentagem d, vírgula, e comercial opção. Beleza, aqui eu vou fazer então a leitura da opção do menu e agora eu vou verificar o que cada opção aqui vai fazer. Legal, então eu vou vir aqui, ó, switch, opção, beleza. Então aqui agora, caso seja opção 1, ele vai fazer alguma coisa, tá? Eu ainda vou desenvolver. Deixa eu vir aqui, eu vou colocar o esqueleto todo. Caso seja 2, vamos deixar aqui break. Caso seja 3, break. Caso seja 4, break. E o default, eu não vou nem colocar o break aqui no default, porque não vai precisar. Vou dar um printf, opção inválida. Beleza, tá aqui. Então, se a opção for 1, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para a pessoa digitar o valor, ó, digite a nota, beleza? Ela vai digitar aqui, eu vou fazer a leitura com porcentagem f, porque vai ser um float que eu vou ler, vírgula e comercial nota. Beleza, então aqui, ó, fiz a leitura. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou mandar gravar. Então, gravar. Quem que eu vou gravar? A nota. Beleza. Tá aqui. Bonitinho. Break. Se eu selecionar a opção 2, o que eu vou fazer? Printf. Digite o número do aluno. Então, vai funcionar assim. O primeiro que eu gravar é o aluno 1. O segundo que eu gravar, aluno 2. E assim vai. Como se fosse uma lista de chamada. 1, 2, 3 e por aí vai. Então aí eu vou gravando e depois eu vou fazendo a leitura. Um detalhe importante. Aqui nós não estamos ainda simulando um banco de dados, né?
simulando não, né? Fazendo um banco de dados mesmo com registro e tudo mais. Isso vai ser no próximo vídeo que a gente vai desenvolver aquele sisteminha. Talvez eu vou dividir esse vídeo em várias partes para que você tenha aí, você possa ver aos poucos e não tudo de uma vez. Mas depois eu vou jogar isso numa playlist onde também eu vou ter uma versão que vai de ponta a ponta para você ter o todo também, tá? É que tem gente que não gosta de ver vídeo longo, então eu vou fazer ele aos poucos e depois um longo que vai representar tudo que aconteceu. Lá nós vamos ter registro, o registro 0, o registro 1, o registro 2. Lá eu vou ter pesquisa, eu vou ter ordenação, eu vou ter chave de pesquisa, uma série de coisas aí que vai ficar muito legal para a gente trabalhar. Mas isso daí vai ser depois. Então vamos lá. Imprimir isso aqui, deixa eu fazer a indentação correta aqui. Scanf, porcentagem D, porque aqui eu estou pedindo o número do aluno, né? E comercial número. Faço a leitura. Então aqui eu vou falar que a nota vai ser igual à chamada da função ler passado o número do aluno. A leitura aqui ela é randômica, certo? Beleza. Se a nota for maior ou igual a 0, o que a gente vai fazer? Nós vamos imprimir aqui, ó, printf, o aluno número porcentagem D tem a nota porcentagem.2f. Uma coisa também importante, no banco de dados sempre grave com o valor completo, tá? Não vá arredondar na hora de gravar, não. Na hora de imprimir, aí sim você usa .2 e tudo mais, mas grava integral, tá? Isso é muito importante. Bom, então vou vir aqui, vou pegar o número e a nota, beleza? Tá aqui. Deixa eu fechar aqui essa aba aqui, que aí fica mais fácil para a gente enxergar. Beleza. Então, isso daqui... Opa, acho que eu... Olha só, comi bronha aqui, né? Aí, agora sim. Isso aqui se deu certo. Então, se a nota vier maior ou igual a 0, quer dizer que ele conseguiu ler. Se não, a gente vai programar internamente ele lá, para que se a nota for negativa, é porque ele não achou a nota cadastrada. Então, printf, nota não cadastrada. /n. Beleza. Então, tá aqui o meu opção 2. A opção 3 é simples, eu só vou chamar aqui a função listar e está resolvido, tá? O 4 a gente vai deixar aqui como break e o printf do opção inválida no default. Beleza. E antes de eu sair, quando eu selecionar 4, ele vai cair fora do loop, eu vou dar um fclose no arquivo. Fclose arquivo. Beleza. Então aí eu tenho o meu arquivo garantido que ele vai ser fechado e tudo mais. Beleza, então vamos lá, vamos começar aqui pelo gravar. Então void gravar float nota. Poderia ter copiado lá, né? Mas não tem importância. Eu simplesmente vou dar um fwrite. Eu quero gravar. Agora olha só. No exemplo anterior a gente mandava gravar um vetor. Eu não colocava o e-comercial porque um vetor ele ainda ele já é um ponteiro, né? Então eu não preciso colocar o e-comercial. Agora aqui não, eu quero gravar a nota. Então eu vou colocar e-comercial nota, vírgula, size of. Eu vou gravar o tamanho de um float e eu vou gravar uma nota dentro do meu arquivo. Certo? Então, ó, eu vou gravar a nota do tamanho de um inteiro, um elemento dentro do arquivo. Então, o meu gravar é só isso daqui. Vamos ver o ler. Float ler. Então, o ler, eu vou receber aqui a minha posição, que é um inteiro, e aí eu vou fazer a leitura. Então, float nota igual a 0.f. Criei aqui a variável. E agora eu vou dar um fseek para procurar essa posição. Então eu vou vir aqui, ó, int resultado. Perceba que o fseek
ele vai reposicionar, mas ele pode dar um resultado diferente de 0 quando ele não encontra a informação, tá? Quer ver só? Vamos dar uma olhada na documentação. Bom, tá aqui o fseek, vamos achar aqui o return. Ó, se if successful, the function returns 0. Ou seja, se der certo, ela retorna 0. Otherwise, it returns a non-zero value. Então, ela vai trazer um valor não zero. Qualquer coisa seja diferente de 0. Tá? Importante isso aqui. Ó. If a read or write error occurs, the error indicator F-error is set. Então, quer dizer que você consegue, através do F-error, descobrir que erro que aconteceu. Nesse caso aqui, eu não vou fazer isso porque eu quero que vocês foquem no que está acontecendo. Qualquer coisa diferente de 0 aqui, ele deu problema. Certo? Então, vamos voltar lá para o código. Então, aqui, ó, if int resultado vai ser igual a fseek. Então, ele vai fazer a busca no arquivo. Olha que interessante. Aonde que ele vai fazer? Eu vou deixar o usuário digitar, por exemplo, eu quero o aluno 1, mas a gente tem que entender que dentro do banco aqui, ele começa no 0, posição 0. Então, por isso que eu vou fazer isso aqui, ó, posição menos 1. O usuário vai digitar 1, 2, 3, e o 1 vai virar 0, o 2 vai virar 1 e assim sucessivamente. Isso é muito importante você fazer, tá? Então, ele vai vir aqui e ele vai pegar, vai fazer um salto. Quantos bytes ele vai saltar? Se for na posição 1, vai começar, ou melhor, se for a nota 1, ela está na posição 0. Então eu tenho que fazer um cálculo que ele comece do 0. Se for no usuário 2, que vai ser a posição 1, eu tenho que pular o float que está na posição 0. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, a posição menos 1, porque se for 1 ele vai virar 0, né? Vezes o tamanho de um float, certo? Isso daí vai indicar o quê? Vamos supor que o float, vamos pegar fazer conta simples para a gente entender. Vamos supor que o float ocupasse 2 bytes. Ele não ocupa, ele ocupa bem mais, mas vamos pensar em 2 bytes. Fica mais fácil. Eu quero saber a nota do aluno 1. Bom, ele vai chegar aqui, posição vai estar como 1, 1 menos 1 dá 0, 0 vezes o tamanho do float, 0, ou seja, a primeira nota está na posição 0 do arquivo. Então fica fácil para ele fazer o reposicionamento. Legal. Vamos supor que eu digitei 3 e o float tem o tamanho de 2. Então o que ele vai fazer? 3 menos 1 virou 2, ou seja, a terceira nota é a posição 2. 2 vezes o tamanho de um float. Então a gente fez nós imaginamos que um float tem 2 bytes, né? 2 vezes 2 vai dar 4, ele vai pular 4 bytes e reposicionar ali. Entendeu? Então por isso que você tem essa jogada aqui. Então vamos dar uma olhada aqui, eu vou fazer um desenho para você entender melhor isso que eu estou dizendo. Porque muitas vezes falando só fica difícil. Então vamos ver aí num gráfico, tá? Bom, vamos imaginar que isso daqui é um arquivo, tá? Apesar de ele estar preenchido até o 6º elemento, né, do 0 até o 5, ele pode crescer e tudo mais, né? Então a diferença de um arquivo físico seria isso, que ele não teria um tamanho específico. Apesar que muitos bancos de dados criam uma estrutura de arquivos no tamanho fixo e vai crescendo conforme a necessidade também. Então não deixa de ser uma verdade. Bom, vamos imaginar que nós vamos guardar aqui dados do tipo float. Então dados do tipo float, eles vão ocupar aqui 8 bytes cada um. Tá? Então eu tenho aqui a posição do registro. Essa posição ela é lógica, não é física, né? Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. A posição física, aqui sim, aqui ela está posicionada a 0 bytes do início do arquivo, 8 bytes do início do arquivo, 16 bytes, 24 bytes, 32 bytes e por aí vai. E aqui os valores. Vamos supor que eu quero fazer a leitura do 1.2. Esse dado aqui eu quero chegar aqui. Então se eu pensar que eu tenho a segunda posição, a terceira posição, não, o índice 2. E eu quero alcançar, eu tenho que fazer um cálculo para alcançar 16. Então, se eu pegar aqui 2 vezes um
float que tem 8 bytes vai ser igual a 16. Então quer dizer que aqui eu estou chegando no 16. E assim por diante. Eu quero acessar a posição 0. 0 vezes 8, 0, eu vou estar na posição 0. Ah, eu quero acessar o quinto elemento, que é aqui, né, o índice 4. Vai ser 4 vezes 8, vai dar 32, vai chegar aqui no 9.1. Então, o salto que você faz é sempre a partir do início. Então, a partir do início aqui, eu cheguei no índice 4. Quando você faz a leitura, então, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui na posição 4, eu vou fazer a leitura. Ele leu o 32 e reposicionou o cursor aqui. Então, se você, por exemplo, precisar ler qualquer coisa, você tem que reposicionar. Ou se você for ler aqui o elemento de índice 5, né, o sexto elemento, você não precisaria reposicionar porque você já está posicionado para fazer a leitura dele. Tá? Então, basicamente, é essa a ideia. Beleza, então aqui eu vou fazer o salto a partir da onde? Então aqui eu vou colocar 6 set, ou seja, a partir do início. Beleza, tá aqui. Então agora eu vou verificar. Se o resultado for diferente de 0, ou seja, tem alguma coisa aí que não tá legal, né? Zerou aí. Vou vir aqui, vou dar um return menos 1. Lembra que tem que ser 0 quando dá certo. Então aqui retorna menos 1 aqui dentro do meu main. Eu estou verificando se a nota for maior ou igual a 0, beleza. Se ela for negativa, ele vem aqui, nota não cadastrada. Então é daí que a gente vai ter essa jogadinha aí. Beleza, posicionei, agora só preciso ler. Então fread, veja que primeiro eu posiciono, depois eu faço a leitura. Então vamos aqui, eu vou ler a minha nota, eu coloco o E comercial porque não é um vetor, lembra que na aula passada a gente não usou porque era um vetor, aqui não é vetor, eu tenho que colocar. O tamanho de um float, eu vou fazer a leitura de um elemento no meu arquivo. Como ele está reposicionado, vai tudo funcionar bem. E aí return nota. Talvez você está pensando, aqui na gravação, eu preciso reposicionar para o final? Não, porque como eu fiz aqui a abertura do append, com o maisinho, né? Vamos colocar assim, o append, toda a gravação é para o final, então eu não preciso me preocupar com isso, tá? Então, por isso que aqui eu gravo direto, ele sempre vai ser no final, e quando eu vou fazer a leitura, sim, aí eu preciso me reposicionar. Beleza, então aqui eu fiz a gravação, aqui eu fiz o acesso randômico e agora nós vamos ver um exemplo aqui que vai fazer o acesso sequencial, que aqui é o listar. Então o listar, o que ele vai fazer? Eu vou ter aqui de novo a minha nota, float, nota vai ser igual a 0.f, faço aqui a leitura, vou para o começo do arquivo. Como que eu faço isso? Rewind, eu dou um rewind, eu vou para o começo do arquivo, sempre. Ele vai lá, reposiciona no começo do arquivo. Na prática, não é bem no começo do arquivo, ele está posicionado antes do começo do arquivo. Ele está então em BOF, Begin of File. Mas, se quiser ignorar isso daí, não tem problema nenhum, não. Então agora o que eu vou fazer? Enquanto, olha que legal aqui esse while. Eu vou até colocar aqui, porque eu gosto de separar no que está acontecendo. Enquanto não for fim, file EOF, end of file. Enquanto não for fim de arquivo do arquivo, então essa função FEOF, o que ela faz? F de file, né? End of file, fim do arquivo. Então, enquanto não for final do arquivo, ele vai ficar aqui fazendo a leitura. fread. Então, a leitura sequencial, automaticamente ele passa para o próximo. Ele lê um e vai para o próximo, lê um e vai para o próximo. Quando ele chegar no fim do arquivo, o while aqui vai impedir ele de caminhar. Então, eu vou ler a nota, size of float, vírgula 1, vírgula arquivo, certo? E aí eu simplesmente imprimo. Veja que o fread é o mesmo. O que mudou aqui é a maneira de reposicionar. Então eu vou vir aqui, vamos dar um porcentagem.2f
barra N, vírgula, nota. Beleza, teoricamente está tudo bonitinho, vamos salvar isso aqui, vamos rodar para ver se... Opa, tem um erro ali, faltou um ponto e vírgula, vamos lá colocar esse bendito, esse ponto e vírgula no break, está aqui, ó. Salvei, vamos de novo. Agora deu. Então vamos adicionar aqui 3 notas, certo? Para a gente não ter que ficar guardando na memória, eu vou colocar sempre pares, números pares. Então 2, 4, 6. Primeira nota é 2, segunda é 4, terceira é 6, que aí fica fácil a gente entender. Então eu vou adicionar aqui a nota 2, vou adicionar aqui a nota 4, vou adicionar a nota 6. Beleza. Eu quero ler, eu vou ler a primeira nota, o aluno 1. Tá lá, 2. Beleza, eu lembro que eu gravei 2, 4, 6. Eu quero ler o aluno 2, tá lá 4. Eu quero ler o aluno 3, tá 6. Agora eu quero ler o aluno 7. Opa, deu um erro aí. Vamos ver o que está acontecendo, porque era para ele falar que não existe a nota. Então vamos dar uma olhada aqui no código, mas isso é legal porque a gente vai aprendendo a lidar com isso. Vamos ver aqui primeiro, eu quero listar todas as notas, depois a gente vai lá para entender o que está acontecendo. Então eu vou vir aqui no listar todas as notas, 3, eu tenho aqui a nota 2, 4 e ele tem 6 aqui. O que eu fiz errado aqui? Ler 7, por que ele está com uma mais? Para a gente entender aqui. Enquanto não for fim de arquivo, ele deu rewind e imprimiu aqui. Ele leu a primeira vez, vamos imaginar, ele leu a primeira vez, não era fim de arquivo. Leu a segunda vez, não era fim de arquivo. Leu a terceira vez, não era fim de arquivo. Aí ele leu de novo. Opa, então aqui, ó, eu tenho um problema para resolver aqui. Então, vamos ver se é isso mesmo, ó. Vamos fazer aqui uma checagem aqui, para a gente ter certeza que esse FOF aí, ele está dando negativo só uma hora. Quando ele fizer a leitura, se não for if not FOF, então se não for fim de arquivo, ele imprime. Se for fim de arquivo, ele não vai imprimir. Vamos colocar aqui assim. Se for fim de arquivo, ele não vai imprimir. Beleza. Vamos salvar. Vamos rodar. Como eu gravei os dados, então ele vai estar bonitinho. Eu posso chamar aqui o listar direto, né? Vem aqui 3, listar. Opa, deu certo, ó. 2, 4, 6. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó, o espaço. 2, 4, 6, que foi o que eu gravei. Agora funcionou. Vamos dar uma olhada agora, testar aqui no ler, se eu colocar uma nota que não tem, né? Eu quero ver a nota 4. O que ele fez? Opa, ele falou que tem 0, então nós temos que entender o que está acontecendo aqui. Vamos ver aqui o meu código. É aqui no ler, ele veio, reposicionou aqui, e aí vamos ter que ver o que tinha resultado. Então vamos tentar aqui fazer um debug, né? Vou vir aqui, depurar arquivo CC++. Vamos dar uma olhada. Aqui no terminal, pimba, tá bonitinho aqui. Eu vou continuar aqui no terminal para fazer. Eu quero fazer a leitura e eu vou colocar um número que não tem, 7. Vamos ver o que vai acontecer. Então aqui agora eu consigo ver. Ó, nota por enquanto está dando notice a number, porque ele vai rodar aqui agora. Veio e rodou isso aqui, beleza. Nota 0. Agora eu vou fazer um fseek. Do que? Do arquivo, que é o meu arquivo aqui, que tem um monte de flagzinha, né? Posição que eu recebi foi 7 menos 1, 6 vezes o tamanho de um float a partir do início. Vamos ver o que ele fez. Rodou. Qual o resultado? 0. Ele conseguiu ainda chegar naquele lugar, mas deu fim de arquivo. Então a gente tem que fazer uma checagem a mais aqui. Se for fim de arquivo, então eu vou mudar aqui de resultado e eu vou colocar o fim de arquivo. Ou seja, uma mudança no projeto, né? Porque ele ainda continua dando 0, apesar da posição não ser. Ótimo. Então vou vir aqui,
Vamos tentar mudar isso aqui. Então, para isso eu não vou nem precisar mais isso aqui, né? Eu dou um fseek aqui, agora aqui o if, o que eu vou fazer? If f EOF, se for fim do arquivo, ou seja, ele posicionou lá no fim, ele retorna -1, senão ele retorna a nota. Vamos ver se vai funcionar. Agora eu vou, não vou rodar aqui. Bom, vou rodar depurando, vai? Que é legal, que aí você vê como é que você faz depuração, né? Isso é bastante legal. Legal, então agora aqui eu vou ler nota 7. Dei um Enter. Vamos ver se deu certo aqui agora. Ele vai rodar essa primeira, essa segunda, e agora, será que o FOF aqui deu verdadeiro ou falso? Ih, deu que não é fim de arquivo ainda. Boa coisa esse nosso amiguinho aqui, né? Só que ele reposicionou, talvez no penúltimo registro, é isso? Ele foi a partir do início. E vamos ver aqui, vamos tentar colocar aqui. Eu quero verificar a expressão FEOF de arquivo. Vamos ver o que ele responde para mim. Ele não gostou do FEOF. Isso aqui com certeza deu falso. Deu falso, né? Porque ele não entrou aqui. Vamos ter que achar uma solução para esse problema. Então, vamos lá, vamos trabalhar nisso. Bom, gente, aqui nós temos um problema, né? Porque o fseek deveria funcionar de um jeito e ele não está funcionando, não está dando FOF. Como resolver isso daí? Então é o seguinte, na documentação que a gente viu na web, não está muito claro, mas a gente pode tentar ver aqui uma documentação do fseek. Então aqui, ó, man fseek, se não me engano, a página 4 que ele vai falar isso. Description, deixa eu ver se eu acho aqui. The fseek function sets the file position indicator for the stream pointed by stream. The new position measuring bytes obtained by adding offset bytes to the current specific by hence. If hence is set to set, the offset is relative to the started file. The current position of the indicator or end of file respectively. A successful call to the fseek function clears the end of files indicator for the stream and undoes any effects of the onGetTree function the same. The ftl rewind. Bom, o que quer dizer tudo isso daí que a gente leu? Que você tentar ler depois do arquivo não é considerado erro. Então o que acontece? Isso daqui nunca vai dar certo, porque ele não vai ser fim de arquivo, porque ele posicionou lá no final, na hora que você vai verificar qualquer coisa, ele não fez a leitura, o fseek não faz a leitura, o fread faz a leitura, então por isso que não deu FOF. E o fseek não dá erro. Por que ele não dá erro? Porque não é errado você tentar ir à frente do arquivo. E como é que a gente resolve essa parada? Bom, então vamos lá. Eu tenho um código aqui que a gente vai tentar desenvolver para resolver a coisa. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, eu tenho a nota, vou criar uma outra variável chamada tamanho, que eu vou zerar o tamanho. Beleza, vai ser um inteiro aqui. Vou tentar descobrir qual que é o tamanho do arquivo em bytes, né? Então, descobre o tamanho do arquivo. Beleza. Para isso, eu vou fazer um fseek. Olha que interessante. Dá um pouco de mão de obra, gente, mas é muito rápido isso daqui. Você nem vê isso acontecer. E qualquer banco de dados vai fazer isso daqui por baixo dos panos, né? Então eu vou fazer um fseek no arquivo. Eu vou ler aqui um byte qualquer. Eu quero um só. Só que agora eu vou a partir do final. Ou seja, eu vou no final do arquivo e vou fazer a leitura. Tentar reposicionar um byte. Beleza. Feito isso, agora eu consigo descobrir o tamanho. Então, eu vou falar que tamanho vai ser igual. Olha o que eu vou usar. Eu vou usar uma função chamada ftl. A ftl, ela faz o quê? Vamos dar uma olhada na documentação aqui de novo. Olha só. Pega a posição corrente da stream. Retorna
o valor corrente da posição indicada por string. Para strings binárias, esse é o número de bytes do começo, a partir do começo do arquivo. Beleza. Que é o nosso caso. Então eu vou até o final dele tentando trazer isso daí. Então eu vou pegar o FTL do arquivo. Lembre-se que eu fiz uma leitura de 1 byte a partir do final do arquivo. Então eu tenho que fazer o que aqui? Eu cheguei no final do arquivo, vou dar um -1. Então eu vou tirar esse byte que eu tentei caminhar lá. Então isso daqui é o tamanho. Então agora o que eu tenho que fazer? Antes de qualquer coisa, eu vou verificar se a posição -1 vezes o tamanho de um float. Beleza? Tem isso daqui. Se isso daqui for maior ou igual a tamanho, isso quer dizer que ele não encontrou. Por quê? Se o que eu estou procurando é maior ou igual ao final do arquivo, então ele não vai existir. Aí eu dou um return -1. Beleza? Se não, aí eu vou fazer o fseek normal. Não vou precisar checar isso daqui. Vou fazer aqui direto o fread e vou dar um return aqui na nota. Beleza, que já estava aqui, eu não sei que hora que eu acabei apagando isso, mas enfim. Então tá aqui. Vou fazer um fseek, um fread e vou devolver a nota. Vamos rodar esse trem aqui para ver se é isso mesmo. Tá aqui. Vamos tentar fazer o seguinte. Eu vou ler a primeira nota. O que ele deu? 2. Beleza. Eu vou ler a segunda nota. 4. Vou ler a terceira nota. 6. Agora eu vou ler a quarta nota. Opa, nota não cadastrada. Vou ler a sétima nota. Opa, nota não cadastrada. Se eu cadastrar alguém agora, então eu tenho a primeira, segunda e terceira. Eu vou ler a quarta nota. Vou vir aqui, vou adicionar. Vamos colocar 8. Vamos ver agora. Eu vou ler a primeira, 2. Vou ler a segunda, 4. Vou ler a terceira, 6. Vou ler a quarta, 8. Vou ler a quinta, nota não cadastrada, e assim sucessivamente. Então, com isso, eu consegui resolver esse probleminha aqui para a gente fazer a leitura e o nosso programa está funcionando. Então, só recordando, eu tenho aqui uma gravação em binário, eu tenho a leitura randômica, verificando se o dado que você quer está além do arquivo. Note que isso daqui é só para verificar se está além, né? O fseek continua o mesmo. E aqui eu tenho como fazer a leitura sequencial. Então eu tenho leitura sequencial e eu tenho aqui leitura randômica. E aí, gostou da aula? Legal, né? Eu gosto muito desse assunto, né? A linguagem C é uma linguagem, apesar de muita gente não valorizar, é uma linguagem extremamente poderosa, que ela algumas coisas são difíceis, sim, mas tudo que é fácil foi feito em C. Tá aí, né? É só a dica, né? Fica a dica. Mas enfim, hoje é a nossa última aula de matéria desse assunto. A próxima aula a gente vai fazer o projetinho lá. Legal? Se você curtiu essa aula, dá o joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse conteúdo. Vamos fazer esse canal crescer. Logo, logo a gente começa a monetizar e aí eu consigo investir mais tempo para estar aqui com vocês. Legal? Beleza, então, gente, até a próxima aula. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C